Como buscar um prestador de serviço para consertar equipamentos de telecom? E aí você vai buscar uma assistência técnica, de preferência que você possa confiar. É que nem mecânico. Você encontra diversos mecânicos, mas aquele que você pode confiar, que tem um serviço melhor ou que tem uma confiabilidade no mercado, ou que foi indicado, é normalmente aquele que você vai fazer algum tipo de serviço. Mais ou menos isso que eu raciocino, tá? Então, existe a opção de o mais próximo da empresa. Mais próximo que eu digo, não mais perto a localização física, mas a região, tá? Não é necessariamente o mais próximo de cara. Você avalia a região, quais são as opções que tem, e pode ser mais fácil porque você não vai ter custo com deslocamento, vamos assim, eu vou ter que mandar para outra cidade, eu vou ter que mandar para outro bairro. E aí, se for mais próximo, o fluxo pode ser mais tranquilo. Ou existe também assistências que isso não importa, que ela vai e faz o recolhimento do equipamento. Então, é um ponto que pode ser variável ou não. E aí você avalia, por exemplo, para ver um prestador. O mais seguro e profissional possível, isso é lógico. Avalia como é o estabelecimento, tem uma loja, fisicamente você, consumidor, a gente pode ir lá. Lógico, a gente tem equipamentos que utilizamos na parte corporativa, mas o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica. Então eu estou falando como empresa, a gente como cliente daquela empresa. Nós, sendo a gente sendo um cliente empresarial, como é que eles fazem o processo? Qual é a diferença? O que é que a gente tem lá de segurança para que eles façam aquele serviço? E a gente tem que ter cuidado, porque eu já ouvi situações, nunca aconteceu comigo, de um equipamento foi de uma forma, voltou a ser uma peça. Então, não é seguro um ambiente desse. Você tem que buscar parceiros que realmente possam fazer aquele serviço da melhor maneira possível, de forma profissional. Peças originais genuínas sempre. Porque você pode colocar, pode ter um prestador de serviço que ele não utilize peças originais. Isso pode dar um problema no aparelho, pode ter dificuldade no aparelho de funcionamento, pode ter explosões, por exemplo, e por aí vai. Existem inúmeras possibilidades. Mas de preferência use sempre as peças originais, porque aí você vai ter segurança e ter a comprovação daquele serviço que está sendo realizado da melhor maneira possível. E sempre que necessário, testar fornecedores. Você está fazendo com um, deixa eu fazer agora com outro, deixa eu variar. E aí, depois de alguns testes, normalmente você vai definir um ou dois que atendem à tua necessidade. Isso vai ser mais fácil você definir depois de alguns serviços prestados. Antes, é mais difícil você definir aquele prestador de serviço. E o tempo de resposta, né? Quanto tempo ele faz aquela avaliação ou aquele conserto? Se ele depende de peças externas, ou seja, que ele precisa, vamos supor, comprar fora do país, ou tem lá em São Paulo, onde é que ele vai fazer a compra, que São Paulo ele tem muita quantidade de distribuidores para a questão de peças. Não só São Paulo, né? Mas a principal cidade que a gente tem a economia voltada para os equipamentos, com muito mais quantidade de dispositivos, vamos dizer assim. E essa é uma necessidade grande lá. Então, você vendo como fornecedor essa assistência, ele adquire as peças também, é importante você saber para definir o que você vai escolher. Uma coisa que é interessante de matrizes filiais. Eu já atendi algumas empresas, alguns clientes, até hoje eu atendo, que não são de apenas um lugar, eles são de outros lugares. E quando você pensa em criar um fluxo para envio de aparelho para assistência técnica, existem dois cenários, tá? Um cenário, você vai centralizar tudo. Então, se a empresa se a filial está em Manaus, se a filial está lá no Rio Grande do Sul, se a filial está lá no Mato Grosso, não importa, vai se enviar para a matriz e a matriz é que faz o processo. Ou decide-se uma filial e essa filial faz o processo. Lá ela pega e encaminha o equipamento para assistência. Tem como se decidir. É uma forma de uso, lógico. Isso aí vai variar por causa dos envios dos equipamentos, documentos que tiverem necessidade de serem enviados. Se já existe um fluxo, você vai apenas colocar lá dentro daquele, vamos dizer, malote e ele vai. Foram alguns equipamentos ou poucos equipamentos. Se a empresa não tem esse costume de fazer envios de documentos ou de malotes, não há essa necessidade. Aí você pode adaptar o processo, fazendo com que você tenha que buscar prestador de serviço ou fornecedores em cada filial ou em cada situação que aconteça aquele problema. E aí você vai ter mais do que um fornecedor para gerenciar. Quando acontecer em tal cidade,
Vai nessa assistência aqui que lá a gente já conversou, já fez um serviço e eles fizeram um conserto da melhor forma. Ou não, a gente não confia em nenhuma outra, só nessa daqui. E aí cada organização é que vai ter sua maneira de escolher. Uma coisa que eu já vi, não sei nem se tem tantas informações assim na internet, mas existem cursos online e até físicos, presenciais, em que se ensina o conserto de telefone. E diversas pessoas estão aprendendo essa atividade, essa profissão e abrindo mais assistências. Então pode ser que você encontre várias assistências e aí você avalia esses fornecedores. É uma opção. Hoje o mercado está um pouco mais aberto, porque existem diversas pessoas que quando quebram o equipamento, eles querem continuar. Ou a gente como empresa é uma opção para se avaliar, se é mais interessante ter o aparelho consertado ou adquirir um novo. E aí sempre você vai precisar do auxílio de uma assistência técnica para ter, por exemplo, essa visão e, lógico, buscar o melhor fornecedor para a organização. E é assim que eu faço, pelo menos esse é o fluxo que eu normalmente utilizo em algum cliente.